Antes a gente vai ouvir o Mollica também a respeito dessa declaração do ex-presidente Lula, que já disse: não procurem economistas para falar sobre meu programa na área, porque são mais de 90 e quem fala sobre economia é o candidato, e o candidato vai falar com o mercado quando o candidato entender que é mais adequado. Ele também tem dito, né, Mollica, tem recorrido muito ao governo dele, né? Falou assim, as pessoas não têm de esperar nada de diferente, afinal de contas eu já mostrei em 2 mandatos como as coisas funcionam. Você acha que isso basta para um projeto de futuro, Mollica? Bem, bom dia, Rafael, Stephanie, Boris, bom dia a todos. Não basta. Ele tem que... Enfim, quando ele fala que não quer que economistas falem por ele, ok, né? Ele quer ser o porta-voz disso, a menos que ele indique alguém para ser o seu porta-voz nessa campanha eleitoral, na pré-campanha, na área econômica. Como ele não indicou ninguém, tem várias pessoas, há sempre o risco de uma pessoa puxar para um lado, puxar para o outro, e isso gerar aí uma crise desnecessária. Agora, já que não tem ninguém indicado para falar de economia, é importante que ele, Lula, fale, né? Ele tem que dizer o que é que ele pretende fazer, o que ele vai, se caso ele seja eleito. Tudo bem, ele fala o exemplo anterior no governo dele, que foi uma política econômica moderada, não houve nenhum aspecto mais radical. Henrique Meirelles foi indicado para o Banco Central, houve ali um movimento que não era um momento de... não foi um governo radical em termos econômicos. Muita gente até dizia que ele prosseguia, em linhas gerais, a mesma lógica implantada pelo governo anterior, Fernando Henrique Cardoso. Claro, mudou aqui, mudou ali, mexeu no câmbio, acumulou reservas, fez outros movimentos, mas não houve assim, nada de que abalasse a estrutura do país, tanto que o dólar, quando o Lula foi eleito, o dólar disparou e depois foi aí acalmou. Agora, isso foi lá atrás, isso tem 20 anos, né? A situação do país é outra. A situação do mundo é outra, não há uma situação como aquela. Então, se o mundo mudou, se o Brasil mudou, as soluções, as supostas soluções terão que ser outras. Então, é importante que o presidente se posicione em relação a isso, ou melhor, que o candidato a presidente se posicione em relação a isso. Vamos ter sempre cuidado nessas questões. Então, ele já falou sobre Petrobras e Eletrobras, que ele é contra a privatização de ambas empresas, mas o processo da Eletrobras está caminhando. E aí o que ele vai fazer? O Ciro já disse que se vender a Petrobras, ele vai lá e, aspas, toma de volta. E o Lula? O que ele vai fazer? Então ele tem que conversar, e não é conversar só com o tal do mercado, essa entidade, né, meio fantasmagórica ali, que habita ali, que costuma baixar nos terreiros da Faria Lima. Tem que falar com todo mundo. A economia é algo que interessa a vida de todo mundo. Tem que falar com produtores rurais, com agricultores, tem que falar com sem terra, tem que falar com garimpeiro, tem que falar com indígena, tem que falar com pequenos empresários, com grandes empresários, tem que falar com funcionários, com empregados de empresas privadas, com sindicatos, com a Fiesp, com todo mundo. Economia é algo que é o fundamental de um governo. Então não adianta, o que ele está tentando, na verdade, é ganhar tempo. Ele quer construir uma candidatura com base no antibolsonarismo, da mesma forma que em 2018 o Bolsonaro foi muito eleito na onda do antipetismo. O Lula quer forjar essa ideia de uma candidatura ampla que reúna muitas forças de oposição contra Bolsonaro. Então ele evita detalhar, porque qualquer detalhamento pode lhe causar problemas à esquerda ou à direita. Agora, em algum momento ele vai ter que fazer isso, porque a eleição não é cheque em branco, né? O eleitor, na hora que vota no candidato, vota em linhas gerais de propostas. De modo geral, ninguém fica ali lendo muito programa de governo, mas você tem uma noção do que aquele candidato representa, do que ele vai fazer. Não é cheque em branco. Isso é importante que o Lula fique isso muito claro. Em algum momento, ele vai ter que apresentar pelo menos as linhas gerais de uma proposta econômica, para que justifique o voto do eleitor nele. Isso tem que ficar claro, não só em economia como em tudo, mas economia é fundamental. Com vocês.